O texto diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, nessa noite de domingo, e que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Tem uma frase do Aristóteles, filósofo grego, que é bastante interessante, que diz assim: a alma nunca pensa sem uma imagem. A alma nunca pensa sem uma imagem. O texto que a gente leu aqui mostra que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia e ele encontrou 4 homens. Primeiro Pedro e André, e depois ele encontrou Tiago e João. E aí ele lança uma imagem para esses 4 homens. Ele diz assim: olha, venham, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Olha que interessante, a alma nunca pensa sem uma imagem. Então a primeira coisa que Jesus faz é tacar uma imagem na cabeça de Pedro, Tiago, João, André. Taca uma imagem ali, para que a partir dessa imagem, pescadores de homens, não sei direito o que isso significa, o que será que esse Jesus está querendo dizer com essa proposta, nenhum deles sabiam direito o que isso significava, mas a imagem já estava ali, e agora o que restava para eles era pensar a respeito dessa imagem, pescadores de homens. Nós podemos imaginar muitas coisas, eu tenho certeza que esses homens imaginaram muitas coisas, mas algo que fica evidente é que a primeira coisa que precisa acontecer é uma imagem. Uma imagem precisa tomar conta da nossa mente, para que então essa imagem possa ser como uma luz no fim do túnel, possa ser como algo que a gente vá seguindo. Isso, no meio empreendedor, eles vão chamar de visão. Você tem uma visão. E visão não é que nem aquela série lá que tem as visões esqueci o nome da menina. Não é essas visões. Visão é você imaginar um futuro, imaginar alguma coisa que você pode alcançar, e agora você direciona toda a sua vida em direção a essa imaginação. Isso é o que algumas pessoas vão dizer, vão chamar de visão. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, ó: encontre uma pessoa sem motivação e eu mostrarei alguém com pouca visão. Encontre uma pessoa com pouca motivação, sem motivação, e eu vou te mostrar uma pessoa sem visão. Normalmente, uma pessoa que não tem essa imagem, que não tem essa visão, é uma pessoa que sempre vai estar desmotivada. Ela vai sempre estar com aquela sensação de estar perdida, de que a vida não tem sentido, de que nada faz sentido algum, porque lhe falta essa imagem, falta esta visão. E é fundamental para qualquer ser humano ter uma visão. E eu vou dar um exemplo para você. Uma vez, eu assisti uma série na Netflix que estava tendo uma enchente, uma represa, estava quase para romper, estava enchendo demais, e quando ela enchesse demais, essa represa ia desaguar na cidade que estava logo abaixo. Então, os moradores daquela cidadezinha se uniram para encher sacos de areia e colocar na borda da represa. E eles passaram ali semanas enchendo sacos de areia
para que a água não fosse destruir a cidade. Agora, observe, tem gente que trabalha enchendo o saco de areia. Só que para essa pessoa que trabalha enchendo o saco de areia, ela acha isso um tédio. Ela levanta na segunda-feira de manhã e fala, nossa, tem que ir lá encher saco de areia. Meu serviço não tem sentido nenhum. Só que, quando se tem uma visão, ou seja, salvar uma cidade de uma enchente, aqueles moradores, todos eles juntos, começaram a encher sacos de areia e colocar na borda daquela represa para que a cidade não fosse destruída. Então as pessoas trabalhavam de manhã, tarde e noite, sem problema nenhum, porque havia ali uma visão. Então, quando uma pessoa tem uma visão, independente do trabalho que ela tem, ela consegue encontrar motivação, porque ela sabe que aquele trabalho que ela enfrenta, aquilo que ela está vivendo no momento, está levando ela em direção a um objetivo maior. Isso é muito importante e relevante que a gente tenha essa percepção. Eu vou dizer, pensa num adolescente ou num jovem que não para de estudar. Assim, tem um monte que para, né? Mas vamos pensar naqueles adolescentes e jovens que não param de estudar. Se você for conversar com eles, eles não param por um motivo. Eles têm uma visão. Eles sabem que eles querem ter uma determinada profissão, ou eles querem ter uma determinada vida, uma qualidade financeira, e ele sabe que para alcançar aquela qualidade financeira, ele precisa aprender aquelas matérias, ou então precisa pelo menos pegar o diploma do ensino médio, para começar a caminhar. O adolescente, já intimamente, mesmo que talvez ele não consiga verbalizar isso, mas ele já tem na cabeça dele que estudar, a não ser que ele seja um gênio e consiga aprender química, física, português, gramática em casa sozinho. Tem gente que é assim, mas a maioria precisa ir para a escola para aprender essas matérias. Ele já tem a percepção que para ele alcançar um determinado objetivo, ele precisa passar pela escola. Então, a faculdade, ela também funciona nessa mesma dinâmica. Ir para a faculdade em si é chato, mas é chato quando eu não tenho perspectiva nenhuma, quando eu não tenho uma visão do que eu quero. Agora, se eu estou indo para a faculdade com uma perspectiva, com uma visão daquilo que eu quero alcançar na minha vida, muda completamente o cenário. Eu imagino o salário que eu quero ganhar, eu imagino a profissão que eu quero exercer, eu imagino o lugar que eu quero trabalhar. Eu não quero mais daqui 5 anos estar trabalhando nesse lugar, eu quero trabalhar naquele outro lugar. Isso é o quê? Isso é visão. É visão. Então, a pessoa que tem visão, ela consegue superar a chatice de ver o professor falando todo dia. Porque ela sabe onde ela quer chegar. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Então, como que surge uma visão? Você pode perguntar, poxa, mas beleza, como que surge uma visão? Como que eu sei se eu tenho uma visão? Como eu sei se eu tenho algum objetivo maior, uma causa maior? Como que eu faço para descobrir isso? Eu vou te dar aqui uma dica muito importante. A visão, ela começa como fruto de uma preocupação. O que deixa o seu coração despedaçado? O que você olha ao seu redor, na cidade, na sociedade, e que deixa o seu coração despedaçado, preocupado? Você fica muito incomodado, você não consegue dormir direito pensando naquilo. Normalmente, uma visão começa disso, de uma preocupação. Eu vou dar alguns exemplos. Um deles é o Martin Luther King. Inclusive, agora à tarde, eu estava em casa assistindo um documentário sobre ele. E o Martin Luther King, ele era um pastor batista nos Estados Unidos, que começou a se incomodar, ter o seu coração despedaçado ao ver os negros sendo tratados com inferioridade nos Estados Unidos. Para você ter ideia, tinha escolas nos Estados Unidos,
faculdades nos Estados Unidos que não poderia estudar uma criança negra. Inclusive, tem uma imagem que eu vi no documentário, que aquilo lá me impactou demais. Uma menininha negra, ela com um vestidinho branco, tal, sapatinho toda arrumadinha, com a pasta para ir para a escola. E na hora que ela está chegando na escola, está cheio de jornalista, cheio de pai de aluno, uma multidão de gente dizendo que ela não poderia entrar na escola. Uma menininha, talvez tivesse ali uns 11, 12 anos. E eu fiquei extremamente impactado com aquilo, com aquela cena. Porque, apesar de eu ser um neguinho meia boca, mas eu nunca vivi isso na pele. Agora, irmãos, é uma realidade. E o Martin Luther King ficava extremamente incomodado. Um negro não poderia entrar em determinados restaurantes. Não poderia estudar em certas escolas. Tinha a escola para os brancos e a escola para os negros. Não poderia. Inclusive, tem uma frase muito emblemática que é falada no documentário, que diz que os negros eram mais bem recebidos nos presídios do que no restaurante. Essa é uma realidade da sociedade americana de algumas décadas atrás e que incomodou muito Martin Luther King, pastor batista. Então surge aí uma visão. Tanto é que, num determinado momento, teve um grande movimento, 260 mil pessoas reunidas, e o Martin Luther King faz o seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho", que ficou muito conhecido esse discurso. E aí no sermão dele, no discurso dele, ele diz assim: "Eu tenho um sonho em que um dia homens brancos e homens negros poderão sentar juntos e fazer uma refeição. Eu tenho um sonho que um dia crianças negras e crianças brancas poderão estudar na mesma escola." Isso era algo que incomodava profundamente Martin Luther King. Então, o surgimento de uma visão pode vir desse incômodo, dessa coisa que você fala, cara, não é possível um negócio desse. Tem um outro caso de um homem chamado Bob Pierce, que ele vê muitas crianças sem pai, sem mãe e destruídas pela guerra. Então ele resolve montar uma instituição que ficou mundialmente conhecida como Visão Mundial, aonde ele acolhe crianças órfãos, sem pai, sem mãe. Ele vendo aquelas crianças em estados deploráveis, ele sente um incômodo, ele fala, cara, eu não consigo viver a minha vida normal, sabendo que tem um monte de criança que não tem lugar para dormir. Eu não consigo levar a minha vida normalmente, excluindo essa realidade. Então, é algo que incomodou muito. Tem um outro caso na Bíblia agora, de um homem chamado Neemias. Neemias, ele descobre que a grande cidade de Jerusalém tinha sido destruída, estava devastada, estava horrorosa. Uma cidade que lá atrás, no tempo de Davi, de Salomão, era uma maravilha. E agora, no tempo de Neemias, Jerusalém estava em ruínas. Quando ele descobre isso, a Bíblia diz que ele chorou de tristeza. E ali nasce uma visão, nasce uma perspectiva. O que Jesus faz com esses homens? Ele diz assim, venham, eu farei vocês pescadores de homens. Jesus, ele coloca uma imagem na cabeça deles. E agora Jesus começa a andar com esses homens e mostrando para eles a realidade humana. E o quanto que o homem precisa ser redimido. O quanto que o homem precisa de salvação. O quanto que o homem está perdido. E começa a nascer uma visão no coração desses discípulos. Então, analise na sua vida, analise em você o que te incomoda. O que te incomoda? O que deixa você assim profundamente triste? Sábado que vem, como eu avisei, vamos receber aqui o Giovanni Si. O fundador dessa instituição chama Kaique. E ele teve esse incômodo de, nas igrejas, não ter
espaço para essas artes. Precisava ter espaço para arte, para o teatro nas igrejas também. E começa a nascer ali uma visão. Irmãos, eu olho para várias coisas que a gente poderia colocar a nossa atenção. A gente poderia olhar para os gays. Para os gays. Muitos que foram massacrados, destruídos, discriminados pela própria igreja. Nós poderíamos olhar para os gays. Hoje eu não tenho filho, nem sei se vou ter filho um dia. Mas eu fico pensando, e se um dia eu tiver um filho e o meu filho for gay? Se eu tiver uma filha e a minha filha for gay? Como vai ser a minha postura? Será que só quando o meu filho for gay, aí eu vou aprender a ser mais misericordioso com os filhos dos outros que são gay? Aí eu vou começar a tratar com mais dignidade, com mais respeito outros filhos? Irmãos, nós precisamos começar a olhar para situações que a igreja precisa se posicionar, mas tem diversos modos da gente se posicionar. Eu posso, sim, acolher e, ao mesmo tempo, me posicionar, dizendo que aquilo é pecado, que aquilo é errado diante das Escrituras, mas que em momento nenhum aquela pessoa terá o meu desrespeito. Muito pelo contrário, será tratado com todo o respeito, como qualquer outra pessoa. Com todo o respeito. Isso é importante para a gente, para que a gente possa entender as direções que o Espírito Santo pode mover o seu coração para sentir dores na sociedade. De gente que está aí gritando, clamando, e ninguém está ouvindo, ninguém está colocando atenção para esses clamores e para essas dores. Mas nós, como igreja, precisamos estar atentos. E ao longo da história, sempre teve homens e mulheres que ficaram atentos para o choro e para o lamento de pessoas que não eram ouvidas. Então, a visão começa com uma preocupação. Eu tenho uma preocupação, e aquilo começa a me mover, me incomodar. E aí o que eu faço? Eu já vou atrás, já vou resolver tudo, já vou atrás de fazer o que eu acho que eu tenho que fazer? Bom, há uma segunda coisa importante para você observar. A visão amadurece dentro de nós. Você pode se incomodar com alguma coisa assim, você pode ficar inquieto, né? Estava vendo aí, há um tempo atrás, um cineasta brasileiro falando que hoje no Brasil, os filmes brasileiros são tudo do mesmo jeito. Tem não sei quantos filmes falando sobre Caetano Veloso e tal, aquela coisa, não sei o quê, favela e tudo mais. E falta filmes que tragam uma outra proposta. E ele, como cineasta, ele sentiu essa dor, ele sentiu esse incômodo. E ele começou a perceber que é necessário, no Brasil, começar a ter produções de outros tipos de filmes. Mas a questão é, já sai fazendo filme? Então, o que eu quero dizer para você é, não, você não sai fazendo filme. Você não sai querendo resolver todos os problemas do mundo imediatamente. Por quê? A visão precisa amadurecer dentro de você. É que nem uma mãe que está grávida, e não adianta você tentar acelerar a criança para ela ficar boa logo, para tirar ela com 3 meses. Se você tirar uma criança do ventre de uma mãe com 3 meses, o que acontece? Morre. E nós sabemos que quando uma criança nasce prematura, de 8 meses, de 7 meses, já nasce com risco. Precisa de muito cuidado, porque nasceu antes da hora. Se nasce com 5 meses, irmãos, com 4 meses, com 3 meses, com 1 mês. Então,
apesar de você ficar bastante incomodado com algumas coisas, ficar bastante inquieto com algumas coisas, talvez você precise, talvez não, melhor, você precisa ter esse tempo de amadurecimento em relação a essa percepção, a essa imagem que tomou conta da sua mente, a essa dor que está te incomodando. Porque talvez ali seja uma visão, seja uma direção que Deus está levando você, mas pode não ser. Você pode ficar profundamente incomodado, chateado com uma questão aqui, mas daqui 6 meses você já não está ligando tanto assim. Então não é aí que está a visão de Deus para a sua vida. A visão ela precisa amadurecer. Ela precisa ter esse período de reconhecimento, de leitura, de estudo, de conversas com outras pessoas, de analisar. Eu posso ficar muito empolgado com uma ideia agora e querer amanhã já fazer, mas provavelmente não vai ser a postura mais prudente. É necessário ter esse tempo de maturação. Então, enquanto você está tendo esse incômodo, essa visão, o que você faz? Você vai orando a Deus, você vai pesquisando sobre esse assunto, você vai conversando com outras pessoas, você vai pesquisando na internet sobre esse tema, o que outras pessoas já fizeram em relação a isso. É isso que você vai fazendo. Quando você perceber que há um certo incômodo no seu coração em relação a um tema. E esse incômodo pode ser o mais diverso possível. Você pode, sei lá, de repente sentir o desejo de ajudar pessoas a pintar. Você percebe que a pintura está sendo uma arte esquecida na sociedade brasileira. Não sei. Cada um vai sentir a dor. E detalhe, a dor daquela pessoa pode não ser a minha. Eu estou aqui focado numa coisa, num tema, e eu sei que ao mesmo tempo tem tartaruga entrando em extinção. Não é a minha pegada cuidar de tartaruga. Vai ter outra pessoa que vai cuidar. Não é a minha pegada cuidar dos golfinhos que estão entrando em extinção. Vai ter outra pessoa que vai ficar responsável disso. Visão está muito relacionado a foco, a você colocar energia em relação a algumas coisas que você percebe que precisam de energia. Vamos pensar no Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, qual que é o principal tema de pregações, palestras do Cláudio Duarte? Casamento. Casamento. Por quê? Porque ele percebeu que há um número muito grande, muito crescente de divórcio nas igrejas e na sociedade. Então, casamento é uma dor. A pessoa começou a se incomodar com tanto de casal se divorciando. E aí ele resolveu, então, focar o seu ministério em relação àquela direção. Irmãos, então a visão ela começa de uma preocupação. Segundo, a visão precisa de amadurecimento. Amadurecimento, não tenha pressa. Não tenha pressa. Amadureça essa ideia no seu coração. Faça a oração, pesquise, pense sobre isso. E terceiro, nós precisamos amadurecer para essa visão. A visão é algo genuíno, é algo que realmente precisa da sua atenção. Você já amadureceu essa ideia, você está convicto que se você precisar morrer por causa disso, você vai morrer, que é o caso dos discípulos aqui. Pedro, André, Tiago e João, todos morreram confessando Cristo como seu Senhor e Salvador e dizendo que só há um caminho para ser salvo, que é Cristo. Eles acreditavam nisso e eram capazes de dar a vida deles por essa causa. O Martin Luther King foi morto por causa desse movimento contra o racismo. Ele deu a vida em prol da visão que ele tinha.
E você, quando você perceber que há uma inquietude no seu coração em relação a algum tema na sociedade, o que você vai fazer? Você vai amadurecer essa ideia, mas depois vai ter que ter paciência para que você amadureça também. Porque a ideia pode ser boa, genuína, está certo, mas você não está preparado para levar essa ideia adiante. Eu vou dar um exemplo muito conhecido nas Escrituras, com Moisés. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 2 e verso 11. Êxodo, capítulo 2 e verso 11. Aqui, irmãos, vou ler aqui e aí vou explicando para os irmãos. Certo dia, Moisés, já adulto, então Moisés aqui já era homem adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Ou seja, aqui, contextualizando você, os hebreus e Moisés, inclusive, estavam no Egito. E lá no Egito, o hebreu era tratado como escravo. Só que Moisés vivia no palácio, junto com o rei e tal, então Moisés era o burguês, né? Era um playboy do Egito, Moisés. E aí um dia ele vai lá para ver a galera trabalhando. E quando ele chega lá para ver os irmãos dele, hebreus, trabalhando, ele vê que eles eram praticamente escravos, ou melhor, escravos, trabalho pesado. Aí seguindo, viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Então, ele viu um egípcio batendo, espancando um hebreu, foi lá, ele deu uma olhadinha para ver se não tinha ninguém vendo e matou o egípcio e escondeu o corpo. Ele achou que ninguém tinha visto nada. Ok. Verso 13. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Olha que interessante. O que Moisés estava enfrentando aqui? O mesmo problema, muito parecido com o do Martin Luther King, do preconceito, do racismo, né? Os hebreus sofrendo racismo ali no Egito, apanhando, sendo tratado como um ser humano de 5ª categoria. E ele fica revoltado com aquilo, ou seja, ele teve a percepção, ele teve a visão de que aquilo estava errado, que ele precisava fazer alguma coisa em relação àquilo, mas ele saiu fazendo como? Tudo de qualquer maneira, não amadureceu a ideia, não amadureceu nem ele mesmo, e aí meteu os pés pelas mãos, matou um egípcio, não era para ter matado aquele homem, matou o cara, Faraó ficou sabendo, e Faraó começou a perseguir Moisés. O que Moisés teve que fazer? Fugir para o deserto. Então perceba, você pode ter a ideia boa, mas agir na hora errada. Vocês lembram daquela música do Legião Urbana? Que diz assim, até uma musiquinha do Legião Urbana que diz assim: agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou. Ou seja, agiu certo na hora errada. Moisés foi querer livrar o hebreu das garras do Egito, e o que aconteceu? Se arrebentou inteiro. Não era para ter agido daquele modo, não era para ter agido daquela maneira, não era o modo certo de agir, e meteu os pés pelas mãos. Depois Moisés demora 40 anos para voltar e resgatar o povo do Egito. Olha só como que Deus age, e aqui eu quero trazer você aquilo que eu tenho batido na tecla aí nas últimas pregações, a Bíblia na vida real. A gente acha que Deus é um Deus que se assusta, que se espanta. Irmãos, Deus é de uma sabedoria, é de uma grandeza, é de uma firmeza absurda.
tinha hebreus apanhando no Egito, mulheres sendo estupradas, crianças sendo forçadas a trabalho infantil, tinha tudo de ruim acontecendo. Deus não poderia ali imediatamente ir lá e já salvar esse povo e livrar eles dessa tortura? Poderia. Mas Deus fez isso? Não. Ele levou Moisés para o deserto, deixou Moisés 40 anos. Só depois de 40 anos Moisés volta para resgatar o povo do Egito. Em 40 anos, imagina o tanto que esses hebreus sofreram. Tanto de mulheres que foram estupradas, crianças foram forçadas a trabalho infantil e um monte de loucura que não acontecia na época. 40 anos. Deus, ele leva Moisés para esse tempo de amadurecimento no deserto. E eu digo a você nessa noite que, apesar das ideias, dos planos, dos objetivos, dos sonhos que você tem, meu irmão, tenha calma, tenha paciência, não precisa achar que tudo é para ontem, não precisa sair agindo de qualquer maneira. Há um momento de amadurecimento, há um momento de prudência, há um momento de amadurecimento de você mesmo. E esse é o jeito de Deus amadurecer você também. Às vezes você está vivendo fases na sua vida, que essas fases são fundamentais para o seu amadurecimento, para aquilo que Deus quer fazer através de você. Aí você fala, poxa, mas parece que eu estou com a sensação de perder tempo, parece que nada vai e tal, não sei o quê. Pode ter certeza que isso é um processo de amadurecimento de Deus na sua vida. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Neemias. Neemias era um líder excepcional, muito inteligente, homem valente. Você sabe qual era o serviço de Neemias, onde ele passou a maior parte da vida dele trabalhando? Sabe no quê? Sendo copeiro, servindo cafezinho para o rei. Você imagina um homem líder inacreditável, da envergadura de Neemias, trabalhar boa parte da sua vida servindo cafezinho, servindo vinho. Você imagina, irmãos? Mas aquilo ali foi fundamental para o crescimento de Neemias. Fazia parte do amadurecimento dele como homem. Um outro exemplo, José, que depois veio se tornar governador do Egito. Mas José antes, poderia estar numa faculdade, contextualizando para os nossos dias hoje, né? Poderia estar numa faculdade, estudando, se aprimorando, ou então estar lá no Egito, aprendendo as grandes jogadas políticas e tudo mais. Você sabe onde que José passou boa parte da vida dele? Preso, na cadeia. Você quer a sensação de perca de tempo maior do que essa? O cara está na cadeia. Poderia estar estudando, poderia estar ali reunido com os 5, como que é aquela frase lá que as pessoas falam muito, que você é resultado das 5 pessoas que estão ao seu redor. Que mané 5 pessoas, Deus não está nem um pouco preocupado com isso. José estava na cadeia. Estava na cadeia. E quando foi necessário, saiu da cadeia e se tornou governador do Egito. Precisou amadurecer como homem. Primeiro, era lá um jovem boca aberta que queria ficar fazendo inveja para os outros. Amadureceu, teve que apanhar, para depois se tornar governador do Egito. Um outro exemplo, próprio Moisés, que eu acabei de citar. Foi lá achando que poderia resolver tudo com as próprias mãos, meteu os pés pelas mãos, teve que passar 40 anos fugindo, só depois de 40 anos. E olha que a Bíblia diz que quando ele fugiu, ele já era adulto. Só depois de 40 anos, ele estava pronto, maduro, para viver a visão de Deus na vida dele. Um outro exemplo, Davi. Davi era um guerreiro de ponta, homem valente, super influente em Israel. O rei começa a ter inveja de Davi, começa a perseguir Davi, e Davi passa quase 10 anos como fugitivo. Poderia estar lá em Israel, aprendendo tudo quanto é jogada política e tudo mais. Nada disso. Viveu nas cavernas, fugindo.
Um outro exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se converte ao cristianismo e ele não sai pregando. A Bíblia diz que ele foi para a Arábia e ficou lá 3 anos. Só depois de 3 anos o apóstolo Paulo volta e começa a pregar. Há um período de amadurecimento em todo homem, em toda mulher que tem uma visão. Então eu digo para você, você não precisa achar que você está perdendo tempo. É só um período de amadurecimento na sua vida. Amém, irmãos? É só um período de amadurecimento. Um outro caso que eu achei bastante interessante é sobre o Tim Keller, que eu descobri que ele escreveu o primeiro livro da vida dele com 50 anos. Enquanto hoje todo mundo escreve livro e é um filósofo, é fenomenal com 20 anos, ele foi escrever com 50. Depois que já tinha vivido muito, depois que já tinha errado muito, depois que já tinha tido muitas experiências, depois que já tinha vivido muita coisa, experimentado muita coisa, aí o Tim Keller escreve o seu primeiro livro aos 50 anos. Irmãos, é Deus mostrando nas Escrituras como Ele trabalha. E só não enxerga quem não tem essa sensibilidade espiritual para ver. Está claro, está aqui, Deus está mostrando. E eu gostaria de dizer para você, não desista, não ache que a sua vida é uma vida insignificante. Não pense que você está perdendo tempo. Isso que você está vivendo, o processo que você está passando, é fundamental para que você possa viver os sonhos de Deus na sua vida. É fundamental. Você precisa enxergar isso, caso contrário, você não vai viver essas etapas, essas fases da maneira que precisam ser vividas. Você vai viver de qualquer jeito. Você vai viver murmurando, vai viver reclamando. E para viver uma visão, irmãos, é necessário maturidade. Porque no processo, você vai enfrentar muitos desafios. Você vai enfrentar muitas derrotas, você vai enfrentar muitos fracassos. Gente que prometeu que ia te ajudar, não vai te ajudar. Tudo que você imaginar vai acontecer. E se você for um menino na fé, você não dá conta. E você pode ser um menino ainda que tenha 60 anos. Então é fundamental a gente olhar para as Escrituras e falar, Senhor, eu preciso ter essa compreensão da Bíblia na minha vida real. E aqui eu quero ressaltar o início, a frase que eu disse no início. A alma nunca pensa sem uma imagem. E eu gostaria de dizer para você, qual é a imagem que o Espírito Santo tem levado diante dos seus olhos? Qual é a imagem? Qual é a imagem que está diante dos seus olhos? Você pode falar assim, pastor, eu sou muito novo, nunca pensei nessas coisas, não importa, meu filho, Deus não tem esse negócio com ele. Pastor, eu sou muito velho, eu nunca pensei nessas coisas, não importa. A questão é qual é a imagem que tem estado diante dos seus olhos. Qual é a preocupação, qual é a visão que Deus tem direcionado você? É para as artes? É para a política? É para a igreja? É para qual área? Não importa. A questão é que a única coisa que vai importar é você ter consciência de que você precisa respeitar esses 3 processos. Entender uma dor, esperar essa dor se tornar em uma visão e amadurecer essa visão, e você entender que também precisa amadurecer. Todos nós precisamos amadurecer. E por último, e aqui eu concluo a minha mensagem, eu quero dizer para você, Deus está te preparando, irmãos. Eu falo isso assim de coração para você, Deus está te preparando. E sabe qual que é a beleza desse texto que eu li com você? Que Jesus diz assim no verso 19, e disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Quem fez Moisés ser o que é, foi Deus. Quem fez Davi ser o que é, foi Deus.
Quem fez José ser o que foi Deus. Todos. Quem fez o Tim Keller, o Spurgeon ser o que foram? Deus. Eu os farei pescadores de homens. E nessa noite, se você crê na palavra do Senhor, se a sua fé é uma fé genuína, verdadeira, e que olha para a palavra de Deus com seriedade, a mesma coisa está sendo dita para você nessa noite: eu os farei pescadores de homens, seja pela arte, pela política, pela pregação, pelo ministério pastoral, pelas missões, pela música, seja pela engenharia, seja por qual área for, vocês serão pescadores de homens. Porque se tem uma coisa que a teologia e que ela está preocupada do início ao fim, se você quer estudar teologia, quer ler a Bíblia, tudo na teologia só tem um assunto principal: salvação. Você pode começar com os primeiros teólogos ali, século II, e até hoje, tudo se resume a um único tema: salvação, independente de qual área você atua. Então, eu gostaria de incentivar você a ter esse passo de fé em relação àquilo que você sente que pode ser um despertar de Deus para a sua vida. Aquilo que você sente que é algo que você fala: poxa, esse negócio me incomoda. Eu lembro de uma vez que eu estava lendo o Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósito, e ele fala que chegou uma mulher e ela falou: pastor, a gente precisava montar aqui na nossa igreja um grupo para as mulheres de terceira idade. A gente não tem nada na nossa igreja para as mulheres de terceira idade, acima de 60 anos. Aí o Rick Warren olhou para a mulher e falou: parabéns, irmão, você acaba de ser promovida a nova líder da igreja para mulheres de terceira idade. Irmãos, qual é a visão? O que está causando dor em você? O que está causando incômodo em você? Pode ser exatamente aí que Deus quer usar você com poder, autoridade, onde Ele não vai usar mais ninguém, só você, só você, só você. Então, eu gostaria da gente fazer essa oração de fé ao nosso Deus. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.